Então, assim, continuando, né? Eles vão fazer uso dos hipoglicemiantes orais. Se esses hipoglicemiantes orais não surtirem efeito, aí vai haver a necessidade da introdução da insulina. E uma outra coisa que faz parte do tratamento é a monitoração dos níveis de glicose. Esse paciente vai ter que estar verificando como é que está essa glicemia para ver se esse tratamento está surtindo efeito ou não. Os pacientes que fazem uso de insulina, eles recebem gratuitamente na UBS o aparelho para estar fazendo essa verificação. Os pacientes que não recebem a insulina, eles não têm direito. Aí ou eles compram um aparelho ou eles vão estar indo ao posto para estar fazendo essa verificação dessa glicemia, tá ok? Professora, e a prevenção, né? A necessidade de manter um peso adequado. Então, para você saber se esse paciente está com peso adequado ou não, é preciso ver o peso e ver a altura para se calcular o IMC e aí avaliar como é que está a situação desse peso. Eu já coloquei para vocês que o próprio sistema do Ministério da Saúde, ele faz esse cálculo. Você só vai ter o trabalho de pesar e medir esse paciente, joga no sistema, já cai lá no profissional que vai atender, ou o profissional médico, ou o profissional enfermeiro, como é que está a situação do IMC desse paciente. A questão da necessidade de não fumar, né? Mais uma vez, o cigarro ele é prejudicial, principalmente para os pacientes que já são diabéticos, já são hipertensos. A gente já falou na aula passada, né? Na aula anterior sobre saúde do homem, que o cigarro ele pode estar causando danos, câncer de boca, câncer de intestino, câncer de ânus, além do câncer de pulmão. Então, assim, não fumar, ok? Procurar ter o controle da pressão arterial, como eu já disse, né? A diabetes e a hipertensão, elas gostam de andar de mãos dadas. Então, se você já é diabético, procurar controlar essa pressão para você não vir a ser um paciente hipertenso e diabético. Evitar medicamentos que possam estar agredindo o pâncreas, já que esse pâncreas já vai ter essa deficiência de produzir essa insulina, ok? E a necessidade de atividade física regularmente. Gente, todo mundo tem que fazer atividade física, independente de ser hipertenso, independente de ser diabético. Se você faz atividade física, você vai ter uma qualidade de vida melhor e você vai evitar que você venha a ser hipertenso ou diabético. Aí eu coloquei no slide sobre as insulinas que são disponíveis no SUS, né? Que a gente tem a insulina regular e a insulina NPH. A insulina regular, ela tem um aspecto cristalino, já a NPH, ela é mais turva, né? Então, assim, o início de ação é de 30 a 60 minutos depois que você aplica, tá? A duração, ela vai durar de 8 a 10 horas. E, geralmente, o indicado é que essa medicação seja feita meia hora antes das refeições, antes do café, antes do almoço e antes do jantar. E a quantidade é de 1 até 3 vezes ao dia. Tem paciente que só usa uma vez, tem paciente que usa 2, tem paciente que tem necessidade de usar 3 vezes ao dia. Já a NPH, né, ela é recomendada, a dose é à noite, tá? É recomendada após as 22 horas. E o início de ação dela já é mais lento, é de 2 a 4 horas. Só que a duração dela é maior, o efeito dela dura de 12, né, a 18 horas, ok? Outra coisa que a gente tem que falar é a questão da conservação dessa insulina. Então, assim, enquanto elas estiverem lacradas, elas têm que ser mantidas refrigeradas, tá bom? Temperatura entre 2 até 8 graus Celsius. Depois de aberto esse frasco, ele pode ser mantido em temperatura ambiente. Você vai procurar o local mais frio da sua casa. Quando o paciente não tem geladeira, a gente até orienta ele botar perto do pote, perto do filtro, que é o lugar mais frio, para poder conservar, né? Além de também minimizar a dor no local da injeção, ok? Não congelar a insulina, né? Ela não deve ser colocada no freezer, no congelador, ela tem que ser colocada na geladeira mesmo, tá bom? E lembrando que após um mês do início de uso, ela perde sua potência, ela perde seu efeito, principalmente quando ela é mantida fora da geladeira. E é importante que a gente oriente o paciente a estar anotando a data de abertura do frasco por conta disso. Fui pro médico hoje, eu recebi hoje, então eu vou colocar lá, né? 10/7/2020, porque aí eu posso estar usando até o dia 9/8/2020. Validade dela de um mês, ok? Professora, e quais são os locais de aplicação da insulina, né? Como eu mostro no slide, os locais é a região deltoide, né? Aqui no braço, no mesmo local da aplicação de vacina. Na região glútea, né? A gente pode estar aplicando. Na região anteroextrema da coxa, tá? Também pode estar sendo feita na parede abdominal e na região periumbilical.
local, são locais que a gente pode estar fazendo a aplicação de insulina. Eu mostro direitinho no slide com as imagens dos locais que podem estar sendo feitos. Quais são os cuidados gerais, né, com relação à aplicação da insulina? Variar o local de aplicação. Um dia você faz no braço, no outro dia você faz no outro, um dia você faz na coxa, no outro dia você faz na outra. Está fazendo esse rodízio de não aplicar só no mesmo local. Então, assim, você vai utilizar todos os locais possíveis para estar evitando de estar fazendo só no mesmo lugar, porque pode causar lipodistrofia, né, que vai provocar uma alteraçãozinha, uma elevaçãozinha na pele. E se você for fazer no braço, né, às vezes o paciente mesmo vai fazer, ele só consegue fazer no braço, procurar uma distância de 2 a 3 centímetros para não estar fazendo sempre no mesmo local, na furada anterior. Quais são os cuidados com a pele, né? Então, assim, procurar evitar infecções, você tem que ter cuidado com essa pele desse paciente, o próprio paciente tem que ser orientado a ter esse cuidado, evitar uma fricção vigorosa, procurar fazer uso de uma loção hidratante, procurar evitar queimaduras, ferimentos e o frio excessivo que faz mal para a pele, e uma atenção especial à higiene pessoal, né? O paciente tem que estar banhado, higienizado, ter um cuidado com os pés, esses pés têm que estar limpos, tem que estar com a unha cortada, para poder ter esse cuidado. E os cuidados com a higiene oral, né? Avaliar diariamente a mucosa oral. O próprio paciente ele tem que ser ensinado a estar fazendo essa avaliação. Só que, assim, uma coisa que acontece nas equipes de saúde, que tem o profissional dentista, né? Que tem a equipe de saúde bucal, no dia da consulta são destinadas algumas vagas para esses pacientes. Então, assim, ele já tem essa facilidade de estar sendo atendido, que é justamente para procurar instruir o paciente a relatar se tem queimação, se tem dor, se apresenta algumas lesões nos lábios, né? Se ele sente dor ao deglutir, se tem algum rubor, né? Que é a vermelhidão, ok? Mas não custa nada estar orientando esse paciente a estar visitando o dentista regularmente, procurar fazer um uso de um lubrificante labial para esses lábios não ficarem ressecados, né? Principalmente os homens, que a mulher passa o batom, então assim o lábio acaba ficando protegido, mas os homens eles não usam batom, então procurar usar um protetor e mais uma vez evitar o consumo de álcool e fumo, tá? São cuidados com a higiene oral. Quais são os cuidados gerais, né? Com os pés, o paciente diabético ele tem que ter um cuidado redobrado com os pés para evitar feridas, evitar lesões, porque muitas vezes esse paciente ele acaba com uma unha encravada, com um calo, com uma topada. Se ele não tiver cuidado, ele acaba perdendo um dedo ou até o pé, às vezes até a perna inteira. Às vezes acontece do paciente descobrir que é diabético por conta que teve uma topada e essa topada nunca cicatrizava até quando ele descobre que é diabético. E nada mais triste do que você ver um jovem com o pé amputado por conta de uma diabetes, né? Então, assim, lavar diariamente e procurar enxugar entre os dedos, né? Tem uma toalha só para isso, ou uma roupa só, uma camisa velha, um tecido só para isso, essa finalidade de enxugar cuidadosamente entre os dedos, procurar cortar e limpar as unhas, né? Porque a unha acaba acumulando sujidade embaixo, procurar usar sapatos macios e evitar ou não andar descalço para não pisar num prego ou pisar numa pedra para não estar machucando esse pé, procurar estimular a circulação com massagem, o próprio paciente pode estar fazendo isso, tá? Então, assim, o pé diabético, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver úlceras, e no slide eu mostro para vocês os locais onde pode estar surgindo essas úlceras e o tamanho que essas úlceras podem estar aparecendo. Então, assim, gente, a gente finaliza esse primeiro semestre por aqui, né? Quando a gente voltar em agosto, se Deus quiser, a gente vai continuar com a disciplina de saúde coletiva 2. E o que eu posso pedir para vocês é que vocês assistam a aula, deem uma olhada nos slides, procurem responder as atividades e procurem estar estudando, né? Assim, procurem revisar a disciplina de fundamentos, que vai ajudar muito quando vocês forem para a disciplina de saúde pública 2, que é o estágio no posto de saúde. E aí procurem ficar em casa, né? Continuar com o isolamento. A única arma que a gente tem é o isolamento. Manter mesmo o isolamento social, procurar fazer uso de máscara. A máscara
você está agindo com respeito com você, com o seu próximo, com a sua família. Se houver a necessidade de sair de casa, né, fazer uso da máscara, levar o álcool gel e ter fé de que vai dar tudo certo e a gente vai poder voltar e continuar nessa caminhada aí que é de vocês terminarem o curso e se formarem, tá bom? Então, assim, fiquem com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.